Fala aí, pessoal, do Tudo da Bola, tudo bem com vocês? Fluminense campeão da Libertadores de 2023. Depois de 121 anos, o tricolor vence a Libertadores pela primeira vez, né? Como disse o hino, quem espera sempre alcança. E a torcida do Fluminense, os jogadores do Fluminense, a instituição do Fluminense alcançou a glória. Como diz a Libertadores, a glória é eterna. E, né, esse jogo, esse time, tudo que foi envolvido para o Fluminense chegar a esse título foi por muita superação. Superação de atletas, superação de um treinador muito desacreditado, que desde quando começou a aparecer ao futebol nacional, ele tinha uma ideia e não abdicou dessa ideia em nenhum momento. Ele acreditou, persistiu na sua ideia em todos os clubes onde passou. Muito criticado, sim, muito criticado. Mas como ele mesmo disse, a vida não tem graça de você olhar só o resultado e não ver aonde melhorar para melhorar a sua equipe, melhorar aonde você errou para chegar com a sua ideia, com o que você acredita de verdade. E foi isso que o Fernando Diniz fez hoje, foi isso que a equipe do Fluminense fez hoje e foi isso que a Diniz fez em 2023. Né? Um treinador que era muito criticado por joga bonito, mas não ganha título, não traz resultado. Brincavam, entre aspas, é claro, que o Fernando Diniz era ciclo, né? Que ele entrava, melhorava o clube jogava o melhor futebol do Brasil e depois ele era demitido, né? Então, assim, hoje se provou por muito que Fernando Diniz chegou, ele chega, ele acredita no que ele faz, ele é bom no que ele faz, né? E também consegue ser coroado pelo seu trabalho. Mas não só ele, eu não vou falar só dele, porque essa é uma equipe de superação, né? Eu vou começar pelo goleiro, o Fábio. O Fábio, que ele sai do Cruzeiro, né? Já desacreditado, né? Falando que ele já era velho, né? Um goleiro de 43 anos acaba indo para o Fluminense e começa a mostrar que ainda tem muito para dar no futebol brasileiro. Apesar dos seus 46 anos, 43 anos, salvou muito a equipe do Fluminense nessa Libertadores. Eu acredito muito que se não fosse ele debaixo do gol, o Fluminense poderia ter tomado gols que dificultariam muito, né, essa passagem do Fluminense a essa final. Né? A confiança do Fábio, a experiência do Fábio, né, mostrou que ele tem muito a dar ao futebol. E não é porque ele tem uma idade avançada que ele tem que ser descartado. Às vezes, cada vez que você aumenta a sua idade, você também ganha uma experiência e uma casca para chegar em decisões como essa e ganhar título e aconselhar outros jogadores. Né? E vamos falar também de Marcelo e Felipe Melo. Os dois que, como o Diniz também disse, todo mundo criticava, falando que Marcelo e Felipe Melo não podem jogar juntos. Né? Não dá para jogar juntos. Marcelo não pode jogar na lateral direita. Felipe Melo não pode ser o zagueiro do Fluminense. Felipe Melo ele vai ser expulso a qualquer momento. Será ruim defensivamente, né? Com os dois ali. Até podem ser verdade alguns erros, mas são erros que podem acontecer para todos os lados, para todos os clubes, né? E de novo, a idade, né? O termo pejorativo de sub-40, a equipe do Fluminense foi imposta. E de novo eles responderam em campo, mostrando que tem muito a dar ao tricolor.
Se não dá, já no campo de bola, como hoje eles foram substituídos, eles podem dar aconselhando, ajudando ao treinador, vendo o jogo de fora, mas tem muito a dar ainda ao futebol brasileiro e como fizeram hoje, né? A emoção do Marcelo hoje foi uma emoção de um garoto de 17, 18 anos, quando saiu lá de Xerém e foi brilhar no Real Madrid, na Espanha, onde ganhou muitos títulos, mas claramente ganhar um título no Brasil e no clube onde se criou não tem preço. E como Marcelo disse, foi o maior título e o mais emocionante da sua carreira, né? Já no meio campo, a gente tem que falar do Paulo Henrique Ganso. Sim, ele que é outro desacreditado nesse clube. Ele é um outro jogador que todo mundo já falava. Infelizmente, é um aposentado, né, no futebol brasileiro, um aposentado em atividade. E ele mostrou muito nessa Libertadores, mostrou muito o que tinha que dar, mostrou muito que poderia dominar esse meio campo e como fez, né? Ele muito importante, né, nessa Libertadores, nessas fases finais, orientando o jovem André, né, nesse meio campo. Conversando com o André, o que o André teria que fazer. E certeza, se eu perguntar ao André, né, quais foram as orientações de como ele melhorou com o Paulo Henrique Ganso ao seu lado, ele irá comentar e comentar muito, né? Ele irá mostrar que muitas vezes no meio campo, onde não tem o Diniz, mas tinha o Paulo Henrique Ganso, ele poderia confiar no Paulo Henrique. E foi isso, né? Um jogador desacreditado que rodou a Europa e não foi bem, chega no Fluminense, tem um contrato de 5 anos assinado, fica 4 anos ali sendo desacreditado até no próprio clube, chega o Diniz e consegue transformar o futebol do Paulo Henrique Ganso. Outro jogador que esse daí é espetacular, né? Difícil até de falar como a equipe do Vasco conseguiu perder um atleta, um centroavante, né, que também era criticado, porque diziam que era um jogador de um toque só, né? Germancano. Ele que saiu do Vasco pelas portas dos fundos, né? E chega no Fluminense e agora é ídolo, né? O sonho de todo torcedor é conhecer Germancano. Ele que provavelmente, se não está maior que o Fred, está no mesmo patamar que o Fred de atacantes do século XXI que suaram a camisa com a equipe do Fluminense. Pode falar que ele é um jogador de um toque só, mas o toque que ele dá é gol, como no jogo contra o Boca Juniors. No toque que ele faz, ele bota para a rede. Mas não, seria muito simples falar só isso. Mas a movimentação do centroavante clássico, né? Como das décadas de 80, 90 principalmente, né? Que sabe se movimentar na área, lembrando até Romário, que sabia muito bem jogar na área, né? Ele vem e consegue fazer o gol, abrindo o placar para a equipe do Fluminense. E, né, porque essa equipe do Fluminense ela é feita de jogadores que estão se reerguendo, apesar de novo, apesar de muito desacreditado. John Kennedy aparece em 2023, mas ele não aparece em 2023 no Fluminense. Ele poderia ser a sua última chance no futebol, né, antes de literalmente ser descartado do futebol brasileiro. Ele é emprestado ao Ferroviário, faz um campeonato paulista espetacular e volta ao Fluminense. Volta ao Fluminense com
Ele fez um bom campeonato paulista, mas vamos ver o que ele fará de volta ao clube onde ele era cria, né? Cria de Xerém. E ele volta totalmente transformado, né? O Diniz até falou lá em 2022 que a gente não pode perder o John Kennedy porque usa muito o atleta e esquece da pessoa John Kennedy. E quantos John Kennedy a gente já perdeu no futebol por a gente só olhar o jogador e não olhar a pessoa, o CPF John Kennedy. E é isso que o Diniz fez. O Diniz conseguiu conversar com o John Kennedy. O John Kennedy se abriu para ouvir o Diniz. E hoje, John Kennedy, né, o presidente, foi compensado, recompensado com um gol que coloca ele na história do Fluminense. Daqui a 30, 40, 50 anos, vão perguntar quem fez o gol do título do Fluminense na Libertadores em 2003. E vai vir John Kennedy, né? Lembrando muito outros atletas aí, como Fred, como o Washington, né? Coração Valente. John Kennedy, hoje, colocou seu nome na história do Fluminense. Pode que ele não tenha caído a ficha ainda para ele, provavelmente não caiu, é muito recente, mas vai cair e ele vai ver o que ele fez é enorme. E ele tem uma carreira muito gigante ainda, muito para oferecer ao futebol brasileiro, ao Fluminense ou lá fora também, porque é muito habilidoso, né? Eu comecei falando sobre Fernando Diniz e eu vou terminar falando sobre Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, ele não ouviu críticas, ele fez o trabalho dele. Ele, há 2 anos atrás, como o Germancano também, né, estava, acho que no seu pior momento no futebol, numa equipe desacreditada, né, no Vasco, onde o Vasco não estava nada bem, jogando muito mal. Dizem até que é um dos piores Vascos da história, né? Mas ele conseguiu se reerguer, conseguiu mostrar trabalho, quanto ele, quanto o Germancano também. E hoje ele é coroado pela sua competência, pela sua paixão pelo futebol e por confiar no que ele sabe fazer, tá? Então, hoje acaba aquela mística que Fernando Diniz já tem um futebol bonito, mas não dá resultado. Hoje deu resultado. Hoje, esse treinador desacreditado está na seleção brasileira, está como interino, mas é aquilo. Quem trabalha ou quem espera sempre alcança. E o Fernando Diniz alcançou, Germancano alcançou e, claro, o Fluminense alcançou. Então, parabéns à equipe tricolor, parabéns aos torcedores fluminenses, parabéns a todos que fizeram essa caminhada ao tricolor carioca e foi campeão pela primeira vez depois de 121 anos da Libertadores. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E, de novo, torcida tricolor, parabéns.